Fala galera, me chamo Felipe Hudson, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e dá uma força pra gente. Valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando sobre os resultados da iniciada temporada terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Eco Rodovias, EDP Energias do Brasil, Hypera Pharma e TIM Brasil. A Eco Rodovias apresentou um crescimento da receita líquida de 771 milhões para 923 milhões comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Olhando os 9 primeiros meses de 2020 contra os 9 primeiros meses de 2021, houve um crescimento de 19,6%, alcançando aproximadamente 430 milhões de ganho. O lucro operacional também seguiu a mesma variação de crescimento, tanto comparando trimestres como anualmente, um crescimento de 19,7% ano contra ano, expandindo de 1,5 bi para 1,7 bi aproximadamente. Isso significa que a empresa não teve um aumento relevante nas suas despesas operacionais e o aumento na receita conseguiu ser repassado até a linha do EBITDA. A estrutura de capital da Eco Rodovias não é absolutamente confortável, mas está bem tranquila, com uma dívida líquida dividida pelo lucro operacional próxima de 3 vezes. Isso significa que a empresa, para conseguir quitar sua dívida total, precisaria gerar 3 vezes o seu lucro operacional e aí conseguiria quitar essa dívida líquida desconsiderando o caixa. A empresa possui um caixa confortável de 3,4 bi e fez mais que o dobro de investimentos em CAPEX comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Comparando os 9 meses ano contra ano, houve um crescimento de CAPEX de 56%. O lucro líquido dobrou do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021 e cresceu de 73% ano contra ano, considerando 9 meses. Houve uma evolução de 206 milhões para 359 milhões. Agora vamos falar de uma das empresas que tem mais acionistas pessoa física no Brasil, a EDP Energias do Brasil, que inclusive postei um vídeo recentemente no canal com o valuation da companhia, que está em preços bem atrativos. A EDP teve resultados fantásticos, cresceu a sua margem bruta em 41% trimestre contra trimestre e 33% ano contra ano, levando em consideração os 9 meses iniciais. Totalizou quase 4 bilhões de margem bruta em 2021 e 3 bilhões em 2020. As despesas operacionais com pessoal, materiais e serviços de terceiros praticamente ficaram estáveis, ocasionando nenhum impacto negativo no lucro operacional. Cresceu apenas 3,7% trimestre contra trimestre e 4,7% ano contra ano. Ou seja, a empresa, além de ter evoluído muito a margem bruta, estabilizou as suas margens operacionais, que é excelente. Com base nisso, houve um crescimento de 30% do lucro operacional, levando de 579 milhões para 735 milhões no terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021. Nos 9 primeiros meses de 2020 foram 1,7 bi, contra 2,1 bi em 2021. Tudo isso levou a um crescimento no lucro líquido de aproximadamente 70%, tanto comparando trimestres como nos primeiros 9 meses de cada ano. Mas levando em conta ajustes contábeis, esse crescimento foi de apenas 20%, trimestre contra trimestre e 32% ano contra ano. Mesmo assim, os resultados foram fantásticos. A empresa vem aumentando seus investimentos em CAPEX e seu endividamento, respectivamente no intervalo de 30% a 40%. Mas isso é perfeitamente natural no caso dela. É uma companhia com projetos de energia elétrica para o setor automotivo, energia solar e tem seus negócios consolidados no segmento perene da sociedade, de energia elétrica. Falando agora sobre a empresa do setor de varejo farmacêutico, a Hypera Pharma. Houve uma evolução da receita bruta na casa dos 50%, seja trimestre contra trimestre, seja ano contra ano. Cresceu de 1,2 bi para 1,8 bi nos trimestres e 3,3 bi para 4,9 comparando a base anual. As despesas cresceram de maneira bem tímida e controlada, o que é um bom sinal também, operando no intervalo de 20% a 30% de aumento. Na base anual foi somente 20%. O que demonstra que a empresa conseguiu controlar suas despesas e, consequentemente, ampliar suas receitas em quase metade em relação ao ano anterior. Porém, como característico desse setor de indústria, precisa estar sempre investindo em marketing para divulgar os seus produtos próprios. Somando o crescimento do marketing com as despesas operacionais gerais, houve um aumento considerável de quase 60% ano contra ano.
Entretanto, essas despesas não impactaram de maneira negativa no lucro operacional, lucro líquido e fluxo de caixa operacional da companhia. Nesse último caso, que leva em consideração o regime de caixa ao invés do regime de competência utilizado na DRE para apontamento do lucro líquido, por exemplo. Houve um aumento em todas as rúbricas na casa dos 30%, seja na base trimestral, seja na base anual. Ótimos resultados para a Hypera. Por último, vamos falar dos resultados da TIM Brasil, a famosa operadora de telefonia. A empresa praticamente manteve sua receita estável na base anual e trimestral. O setor de telefonia brasileira é extremamente competitivo e não é tão simples de conseguir alavancar as suas margens. Praticamente a totalidade das receitas da companhia vem de serviço móvel e se manteve bem estável. Por outro lado, a empresa também conseguiu segurar os seus custos operacionais de maneira a não impactar fortemente no seu lucro operacional e nas linhas posteriores da DRE. É um sinal que a empresa conseguiu controlar a sua operação mesmo sem ter tido um crescimento expressivo. Se considerarmos o EBITDA quando incluímos os custos com depreciação e amortização de bens, que não necessariamente serão gastos no momento atual, mas no futuro, nos deparamos com uma margem impressionante de quase 50% e que se manteve trimestre contra trimestre e ano contra ano. Porém, para analisarmos desconsiderando esses gastos, que em algum momento vai ter que ser reposto, chegamos no EBIT. Assim, a TIM continuou tendo uma margem operacional próxima de 15%, o que é saudável, mas não é tão expressiva quanto no EBITDA. O lucro líquido saltou de mais de 130%, mas aí tem uma pegadinha. Quase a totalidade desse lucro foi devido ao imposto diferido da companhia, ou seja, benefício fiscal não recorrente que impactou nas linhas da DRE. De qualquer forma, a companhia iria ter um resultado líquido favorável, porém também conseguiu reduzir a sua perda financeira em aproximadamente 40%, o que também influenciou no lucro líquido anual. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta embaixo, deixe seu gostei e não deixe de se inscrever no nosso canal para dar uma força, valeu?